Glória a Deus. 9h em ponto, hein? Em ponto, abençoados. 9h em ponto. Eu espero que essa internet não caia. Hoje é dia 16 de agosto de 2026. Estou no salão. Por enquanto, um salão de evangelismo, não é? Quem sabe, né? Abençoados. Quem sabe uma igreja mais pro futuro, não é? Por enquanto, um salão de evangelismo. Estou aqui com uma mesa que era da minha casa, trouxe para cá. Vou dar uma arrumada aqui essa semana. E mais à frente nós conversamos sobre este salão, amém? Aqui é uma avenida onde passa carro. Uma avenida. Ao vivo, Maria ao vivo. Vou me sentar porque a mesa ela é baixa. Com o tempo eu vou trazer aqui algo mais, não é? Mais alto. Se eu quiser ficar em pé, ficarei. Que mover, hein? Abençoado de sábado, hein? Sábado. Hoje é domingo, dia 16 de agosto. Ministério Graça e Apostolado, grande mover, todo terceiro sábado do mês, oração profética. Temos no Ministério Graça e Apostolado, Rua Oratório, 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Em breve eu estarei dizendo o endereço aqui também, amém? Abençoados, em breve. Eu nem sei o endereço daqui, eu tenho que perguntar para a irmã que me deixou ficar aqui, não é? Enfim, abençoados, é isto aí. Então vamos ministrar a palavra de Deus, amém? Que hoje é domingo e eu tenho muitas coisas a fazer, amém? Abençoado. Muitas coisas a fazer e eu preciso ministrar e deixar gravado aqui. Aquilo mesmo que o Espírito Santo me conduziu, me fez ouvir, não é? É isto mesmo que eu vou falar. Meu nome é Maria, evangelista da graça de Deus, amém? Essa semana eu deixei no Facebook, não misture as coisas, que tudo te vai bem. Para que tudo te vá bem, não misture as coisas. Então, tema dessa mensagem, abençoados, tema dessa mensagem, não misture as coisas, abre parênteses, lei e graça. Antes, eu quero introduzir algumas coisas que o Espírito Santo me deu, amém? Eu não posso abafar o Espírito Santo, amém, abençoado? O Espírito Santo, ele é primordial na nossa vida. Ao falar, nós temos que entrar na palavra. O modo como ele fala, nós vamos também falar a sua palavra. Amém? De modo que é ele que conduz nós em triunfo. Amém, abençoado? Então eu não posso abafar o Espírito Santo. Então eu quero fazer uma introdução aqui com vocês, não é? De frases que o Espírito Santo ele me dá. Marcos 4:12, todos vêm, todos correm. Vou começar por aqui, para que eu depois entre na minha ministração. Amém, abençoados? Não misture as coisas, lei e graça. Marcos 4:12, Marcos 4, versículo 12, Marcos 4, versículo 12, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam. Então Cristo disse que alguns não vão se converter. Então, como foi falado já, eu sempre estou falando essa ministração, de que Deus não quer que alguns se convertam. É como está escrito, Marcos 4:12, para que vendo, vejam. Então
todos vão ver, mas alguns não vão se converter. Foi a frase que o Espírito Santo me disse. Todos vêm, todos correm. Olha lá. Então quer dizer que todos vão ver, muitos vão correr. Olha lá, 1 Coríntios. 1 Coríntios. 1 Coríntios. 1 Coríntios 9, verso 24. Bíblia, papel e caneta, abençoado. Bíblia, papel e caneta. Há um mover de Deus na nossa vida. Há um mover de Deus na terra. Um mover de Deus dentro da igreja. Amém? Olha lá. 1 Coríntios 9, verso 24. 1 Coríntios 9, versículo 24. 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9, verso 24. Não sabeis vós, que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Paulo fez uma pergunta. Todos correm no estádio, não é assim que nós sabemos, abençoado? Não é assim que nós vemos? Todos correm no estádio, mas um só leva o prêmio. Eu ministrei aqui semana passada, um só subiu até o terceiro céu, de modo que os outros também, Deus se manifestou na vida deles. Amém, abençoado? Mas Paulo subiu até o terceiro céu e recebeu a graça de Deus. Não sabeis que todos vós correm, então todos correm com a palavra. Amém? Mas quem correu com a graça de Deus em Cristo Jesus foi Paulo. Um homem, apenas um homem correu com a graça de Deus. Apenas um homem recebeu lá no reino de Deus, foi arrebatado e recebeu a graça em Cristo Jesus e nos trouxe a separação de lei e graça. Foi o apóstolo Paulo, mestre dos gentios. Então, todos correm. Marcos, Lucas, João, Tiago, Alfeu, Bartolomeu, Pedro, Tiago. Os apóstolos da nova aliança, Pedro, João e Tiago, correu com a graça? Não. Com a circuncisão. Com o judaísmo. Então, está escrito, todos correm, estão todos correndo com a palavra. Todos correm, mas um só é que leva o prêmio. Estão entendendo, abençoado? Então, esta é uma fala do ministro Paulo, apóstolo e mestre dos gentios. Então, eu não posso abafar o Espírito Santo. Eu tenho que trazer uma edificação para a igreja, como evangelista, amém, abençoado? Como evangelista, amém? No ministério que Deus me deu. Então, não misture as coisas. E é lamentável que os ministérios, que os mestres aí das igrejas misturaram a lei, misturaram a graça. Então, por isso o tema, não misture as coisas. Lei e graça, é preciso haver uma separação. Havendo uma separação, os seus olhos serão iluminados. E hoje você, abençoado, você que crê nesse evangelho, você que está recebendo esse evangelho, a graça de Deus lhe será revelada. Então, todos vão ver. Todos vão ver. Todos vão correr. Mas uma minoria vai receber. Alô? Uma minoria vai receber. Então, vamos trocar de assunto, abençoados. Porque o Espírito Santo, ele me fala muitas coisas e eu vou correndo com a palavra, amém? Isto é uma introdução da minha ministração que eu vou realizar este domingo, amém? Então, Mateus 6, versículo 34. Então, infelizmente, misturaram muitos ainda nos ministérios da circuncisão, muitos ainda em sacrifícios, vigílias, basta cada dia o seu próprio mal, assim o Espírito Santo me disse.
Vigília, abençoado. Hoje eu acordei muito cedo, certo? 3:30 da manhã. E glória a Deus, eu consegui dormir. Devo ter dormido umas 5 horas. Então, acordei umas 3:30. Fui estudar. Fui ouvir o Ministério Graça e Apostolado. Fui estudar, fui ler a Bíblia. Ou aproveita a oportunidade, amém? Uma igreja em graça, ela não vive de sacrifício. Ela não vive de obras, abençoado, para ser salvo, amém? Só que assim, abençoado, aproveita a ocasião. Eu aproveitei a ocasião que não dormi mais e fui estudar, fui ver a ministração, fui ouvir a ministração de ontem. E o que era a ministração de ontem no Ministério Graça e Apostolado? Atos 16, eram meia-noite, Paulo e Sila cantavam e as correntes se quebrou de todos que estavam ouvindo a eles, amém? Então, abençoado, o que acontece? Basta cada dia o seu próprio mal. Eles estavam vivendo o dia mal, Paulo e Silas, mas mesmo vivendo o dia mal, eles aproveitou a ocasião para cantar, para louvar. E ali tinha alguém que estava sendo livre das correntes. Amém, abençoado? Então esta foi a pregação de ontem no Ministério Graça e Apostolado. Mateus 6, versículo 34. Basta o seu próprio mal. Não vivemos de sacrifício. Aproveitei a ocasião e fui estudar. E fui ver a ministração. E fui ouvir a ministração do Ministério Graça e Apostolado. Que maravilha, abençoado, de ministração. Ao mover. Muitos por aí dizem que nós somos a igreja de Cristo, e somos mesmo, somos santuários de Deus mesmo, mas há um mover dentro da igreja, amém? Olha lá, Mateus 6, basta cada dia o seu próprio mal. Eles estavam vivendo o dia mal, amém, abençoado? Mas nem por isso eles desfaleceram. Havia um mover na vida daqueles homens, havia um mover na vida de Pedro, havia um mover na vida de Paulo, havia um mover na vida de João, havia um mover na vida de Pedro, havia um mover, abençoado, nos homens de Deus que foram enviados por ele mesmo. Há um mover nos homens de Deus, amém? É preciso crer, amém? Não preste atenção, abençoado, nessa prateleira que está em cima, não preste atenção na minha blusa, não preste atenção no meu ó, não preste atenção na minha unha, não preste atenção. Uma moça lá no YouTube, uma ovelha lá do YouTube disse, né? Falou lá nos comentários lá, esse batom vermelho seu aí, essa unha vermelha seu aí, e me escrachou lá, abençoado. Mas eu não tô nem aí, eu tô louvando, eu tô cantando, eu tô pregando, eu não tô olhando nem para a esquerda, eu não tô olhando nem para a direita, eu não tô ouvindo, eu não estou abençoado, amém? Eu estou aqui com a palavra de Deus, amém? Mateus 6, versículo 34. Mateus 6, versículo 34. Jesus disse: portanto não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Portanto não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Portanto não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Parte A, portanto não se preocupe com o dia de amanhã. Maria, não se preocupe, Maria, se envolva com as coisas de Deus. Maria, não se preocupe com essa parede que vai ser pintada, ou se vai ser isso, ou se vai ser aquilo, qual cor, se é rosa, se é... Maria, não se preocupe com a parede, Maria, não se preocupe com a prateleira, Maria, não se preocupe com as coisas desse mundo, Maria, não se preocupe com as coisas terrenas. Basta cada dia o seu próprio mal. Maria, não se preocupe como será lá na frente. Não se preocupe, Maria. Então, abençoados, é assim, é desse jeito que o Espírito Santo vai falando conosco. Não se preocupe. Maria acordou 3:pouco da manhã, abençoado. Aproveitei a ocasião, fui estudar, fui ouvir, fui louvar, fui cantar, fui abençoado. Fui lavar a louça, tá lá minha louça lavada. Passei no mercado, comprei lá o que eu precisava. Daqui, vou embora para minha casa. Amém? Então, basta cada dia o seu próprio mal. Então, o Espírito Santo, ele estava me falando do dia mal, do bagaço da laranja, você faz um suco. Do bagaço do limão, você faz uma limonada. Estão entendendo, abençoado? Assim o Espírito Santo estava me falando.
Basta cada dia o seu próprio mal. Parte B. Parte A, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Meu amanhã está nas mãos de Deus. Meu amanhã somente a Deus pertence. Aqui, um lugar de evangelização. Amanhã, talvez, uma igreja, não sei. Aqui hoje não é meu. Amanhã, talvez, não sei. Quem sabe, Deus o sabe. Amém, abençoado? Então não se preocupeis com o dia de amanhã. Hoje eu vim ministrar, hoje eu vim trazer este apostolado pelo Espírito Santo. Então, entendeu? Basta cada dia o seu próprio mal. Infelizmente, lamentável, ainda as pessoas fazem sacrifício e induzem o povo de Deus a andar na circuncisão. Em judaísmo, temos falado bastante isso daqui, abençoado. Mas uma igreja em graça não recebe judaísmo. Recebe a graça de Deus em Cristo Jesus. Hoje eu vi na internet uma pastora falando sobre libertinagem, sobre isso, não sei o quê, porque a gente ouve tanta coisa, abençoada. Porque o povo de Deus recebeu a graça e a gente pode fazer todas as coisas. Bem estão vendo e estão correndo com a palavra. A pastora da circuncisão aí, muito famosa, amém? E eu ouvi que esse negócio de que eu posso fazer tudo, que eu estou salva pela graça, nós acreditamos na predestinação, a predestinação ela é bíblica, ela está na nova aliança. Aí o Espírito Santo me diz, tá vendo como eles estão recebendo? Só que recebe, mas não edifica a igreja. Por que será, abençoado? Então, o Espírito Santo estava me falando, todos podem viver do jeito que quiser viver. Salvos pela graça, salvo sempre salvo. E o Senhor não vai retirar a graça de Deus. Salvos pela graça, uma vez salvo, sempre salvo. E aí estava lá a pastora falando. E aí o Espírito Santo falou. 2 Coríntios 3:9. Maria, vai lá. 2 Coríntios 3:9. 2 Coríntios 3:9. 2 Coríntios 3, versículo 9. 2 Coríntios 3:9 não, abençoado. Não é não. Se o Espírito Santo me lembrar, eu vou lá. Então, abençoado, eu vou lá. Mas eu vou continuar a minha ministração. Amém, abençoado? Eu vou continuar. Então, foi essa fala de Paulo. A fala é essa. Olha, abençoado. Tudo eu posso. Está escrito. Mas nem tudo me convém. Tudo eu posso. Tudo me é lícito. Matar, roubar, prostituir, falar mal, tudo eu posso. Alô? Mas quem recebe Cristo se converte, né, abençoado? Alô? Quem recebe Cristo ressuscitado, alô, abençoado? Se converte. Tudo eu posso. Matar, roubar, prostituir. Nem tudo me convém. Gálatas 6, versículo 7. Tudo que plantar, isto mesmo colherá. Vou matar, vou roubar, para ficar presa? Alô, eu tô livre, abençoada. Eu tô livre, abençoada. Gálatas 5. Cristo me libertou. Cristo me tirou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Vou matar, vou roubar? Não, vou louvar o Senhor, vou agradecer, vou dar um louvor de adoração a Ele. Amém, abençoado? Vou ministrar a tua palavra. Amém? Vou ser grata a Ele. Tudo que plantar, isto mesmo colherá. Você não vai colher, abençoado. Você não vai... Alô, abençoado. Você vai colher aqui na terra mesmo. É o que você plantar. Tá matando, tá roubando, tá prostituindo. Não pode ver Não pode ver uma moça, não pode ver um moço bonito aqui, ó. Carne abençoada. Amém? Vamos para a ministração. É isso. É isso, abençoado. Então, o que acontece? Não misture as coisas. Este é o tema. É preciso separar lei e graça, entre parênteses. Lei
e graça. Vamos para o livro do profeta Ageu. Mateus, todos têm facilidade nos livros de Mateus, não é? Então, de Mateus você vai virar algumas páginas, olha, vai para Zacarias. Algumas páginas, bem pouquinhas páginas, nós vamos para Ageu. Ageu, livro de Ageu. Ageu 2, versículo 9. Ageu 2, agora começa a ministração. Amém? Agora vai começar a ministração desta manhã de domingo. Ageu 2, vamos correr um pouco hoje, hein? Vamos correr os livros hoje, hein? Ageu 2, versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. A glória da última casa. Ou seja, abençoado, a glória da graça de Deus em Cristo Jesus. Não vai haver uma outra aliança. A primeira glória foi a lei. Moisés abrindo o mar vermelho, não é? Então, abençoado, a glória foi a primeira. E há uma glória de Deus ainda, hein, abençoado? E hoje eu não estou falando de rudimento, amém? Eu estou falando da separação. Alô? A glória de Deus está nos filhos de Deus, na igreja. Ele é o cabeça, nós somos o corpo, amém? Mas isso aí é um outro assunto. Ageu 2, o assunto é este. Ageu 2, versículo 9. A glória da última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar, na segunda aliança, é que vamos ter paz. Na graça de Deus é que vamos ter paz. Se você ainda não obteve paz, recebe a graça e recebe o apostolado que você vai ter paz. Recebe Cristo como seu Senhor que você vai ter paz. Receba a instrução de Cristo abençoado que você vai ter paz. A glória da segunda casa, ou seja, esta nova aliança onde vivemos, não vivemos de sacrifício. Não vivemos de vigília. Lamentavelmente, ainda alguns ministros traz sacrifício para a igreja. Vigília é sacrifício. Basta cada dia o seu próprio mal, disse Jesus em Mateus 6. Basta cada dia o seu próprio mal. Já temos dias maus. Paulo teve, Silas teve. Eu tive um dia mau. Se eu não dormi o suficiente, eu tive um dia mau. Eu vou acordar, vou para cá, vou para lá, não vou murmurar. Eu durmo amanhã, abençoado. Alô, eu durmo e descanso amanhã. Porque o meu remédio é Jesus Cristo. Alô, o meu remédio é Jesus Cristo, o meu remédio é a palavra. Jeremias 31, 31. Estão entendendo aí que não vai haver uma outra aliança, não vai haver uma terceira aliança? A glória da segunda casa é a glória da graça de Deus em Cristo Jesus. A última aliança, abençoada, a ser vivida. Em 2016, Maria, em 2016, estava lavando a minha louça, quando o Espírito Santo ele me deu esta palavra. Em 2016, eu tive aflições e eu chorei por alguns meses. Em 2016. E o Senhor, tá vendo como lei e graça abençoada? Alô? A glória de Deus não muda, a manifestação do Espírito Santo está nos ministérios da circuncisão? Está.
Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Porque eu nem estava ainda em graça, porque foi em 2016 que o Espírito Santo me deu essa palavra. Em um dia mau que me aconteceu. Em 2016 ele me deu essa palavra. E eu estava no Ministério da Lei. Em 2026 ele me deu novamente esta palavra. Em 10 anos depois, hein? Olha só. 10 anos depois ele me deu novamente essa palavra. Ageu 2:9. A glória da segunda casa. E eu achava que Deus ia fazer coisas grandes com coisas terrenas. Eu pensava. Então a minha mente terrena foi longe. E hoje, mais crescida, mais entendida da palavra de Deus, eu entendi que a glória da segunda casa que ele estava querendo me dizer era essa, que eu ia receber a graça, que eu ia receber o apostolado, que eu era uma das receber a sua graça. Hoje eu consigo discernir isso. Em 2026 eu estava numa academia, o Senhor novamente me falou essa palavra. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. E por onde eu passo, eu ministro a palavra de Deus, a graça de Deus abençoada. Amém? Jeremias 31:31. Jeremias 31:31. Jeremias 31:31. Jeremias 31. Jeremias 31, versículo 31. Vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova à casa de Israel e com a casa de Judá. Está aí a profecia que se cumpriu em João 19:30. Através da vida de Jesus Cristo, chegou a nova aliança. Então não vivemos de judaísmo, não vivemos de circuncisão. Não vivemos de simbologia abençoada, alô. Mas todos vêm, todos correm com a palavra, todos vêm, mas não se converteram à graça de Deus. Vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança. Essa nova aliança ela foi feita, abençoada. Essa nova aliança nós temos que trazer para os dias de hoje. Amém? Não é mais batismo em água, abençoado. Gálatas 3, versículo 27. Hoje, a igreja está batizada com o Espírito Santo de Deus. Hoje estamos circuncidados com o Espírito Santo. Hebreus 10:9. Hebreus 10:9. Hebreus 10. Hebreus 10, versículo 9. Então acrescentou: aqui estou para fazer, ó Deus, a sua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Olha lá. Então tem que tirar o quê? A lei. Para que fosse estabelecida a segunda, que era a graça de Deus, que é a graça de Deus. Então, abençoado, o que o povo hoje tem que fazer? Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tira o primeiro evangelho, que é o da circuncisão, para estabelecer a
segunda. Para estabelecer o segundo, o Novo Testamento. Tira o Velho Testamento para estabelecer o segundo, para estabelecer o Evangelho da Graça, a nova aliança. Então tem que tirar. E vir para o Novo Testamento. Tira o Velho Testamento e vem para o Novo Testamento. O Novo Testamento abençoado. Foi o que Cristo fez. Tira a circuncisão e traz a incircuncisão. Que é isto que nós estamos fazendo. Que é isso que Paulo tentou falar para a igreja não compreendeu até hoje. A igreja não compreendeu. Tira, tem que tirar. Hebreus 10, versículo 9. Então acrescentou: aqui estou para fazer, ó Deus, a sua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tira a lei para estabelecer a graça. Ei, João, Pedro, Tiago, os apóstolos da nova aliança. Hebreus 8, 13. Hebreus 8, versículo 13. Hebreus 8, versículo 13. Dizendo nova aliança. Dizendo nova aliança, ele tornou antiquada. Olha. Quer apostolado mais claro que isto, abençoado? Dizendo Hebreus 8, versículo 13, dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira, ou seja, a velha aliança, antiquada. Dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que torna antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. Para nós, em graça, desapareceu. A antiga aliança, aquela que Moisés falava, aquela que Deus falava através da vida de Moisés, aquela aliança para nós desapareceu. E agora nós estamos em uma nova aliança. Não judaísmo abençoado, não circuncisão, não sacrifício. Subidas no monte, jejum, não sacrifício. É não para os sacrifícios. Jesus, ele disse não para o sacrifício quando ele morreu lá na cruz e disse: tetelestai, tudo está consumado. Ele disse não, misericórdia sim, sacrifício não. Hebreus 7, 18, ainda em Hebreus 7, versículo 18. Hebreus 7, versículo 18. O mandamento anterior é revogado. O mandamento anterior é revogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Inutilidade, uma coisa inútil. Eu estou me batizando, mas eu já sei que eu sou batizada com o Espírito Santo. Inútil mergulhar em águas. Inútil, abençoado. Viver de simbologia é inútil, abençoado. Uma coisa inútil. Eu estou fazendo uma coisa inútil, que não está servindo para nada. Hebreus 7, versículo 18. O mandamento anterior à lei. O mandamento anterior é revogado por causa da sua fraqueza. Imagine se eu vou continuar em um ministério onde está sendo citada a lei, se está dizendo para mim que é inútil, é fraco. A gente tem que ser um pouquinho inteligente. Usar da sabedoria que Deus está nos dando, abençoado. Através dos homens de Deus, através da leitura, através do Espírito Santo. Em nosso favor. Amém? Olha lá.
o mandamento anterior é revogado por causa da sua fraqueza. Evangelho fraco, evangelho da circuncisão. Olha, abençoado, mas que comparação. Não tem comparação. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Ser batizado com o Espírito Santo é melhor do que ser batizado em água. Cristo ter feito a remissão de pecados em nós é melhor do que batismo em águas, que água não tira pecado. Alô, abençoado, água não tira pecado. Romanos 8. Estamos terminando. Romanos 8. Romanos 8. Não é porque somos salvos que somos libertinos abençoados. Tudo sim, tudo eu posso sim. Eu posso matar, eu posso roubar, eu posso tudo. Eu posso. Tudo me é lícito, nem tudo me convém. Estão entendendo aí, abençoado? A graça de Deus, eles estão vendo. Ministério Graça e Apostolado em Santo André, abençoado, é um mover de Deus na terra. Amém? Não é igrejinha não, abençoado, como muitos pensam e acham. Não é igrejinha não. Amém? Olha lá, Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8. E hoje é domingo, hein? Hoje tem louvor e adoração. Atos. Romanos é depois de Atos. Romanos 8. Romanos 8, estamos terminando. Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, nenhuma condenação há. A lei trazia condenação. A lei é ministério de morte. Paulo falou isso à igreja de Coríntios. E a graça, o ministério do Espírito abençoado. Romanos 8, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esta é a paz da nova aliança. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Simples assim. Nenhuma condenação agora, depois da morte e ressurreição de Jesus. Jesus foi a graça de Deus por nós. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E nós estamos andando como abençoado. Não é no Espírito, não é com o Espírito abençoado. Segundo aqueles que andam segundo o Espírito. Segundo o ministério, graça. Segundo o ministério, graça. Segundo o ministério do Espírito, ou seja, a graça. Segundo o ministério, Cristo ressuscitado. Verso 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei. Olha lá. Livrou-me da lei. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Porque lá ele nos deu vida, nos deu graça. Livrou-me. Mas como é bom ouvir a graça, hein? Verso 3. Pois o que era impossível à lei, não adianta, abençoado, estar lá fazendo sacrifício. Para aqui. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus o fez, enviando seu filho em semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Como oferta pelo pecado. Como oferta, enviou Jesus Cristo como oferta pelos pecados. Fez uma remissão de pecados. Quem fez água? Jamais. A glória da segunda casa é melhor do que a primeira. Ageu 2.
Estão entendendo aí, abençoado? A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Então, hoje, na nova aliança, não existe sacrifício. Há uma separação. Cristo na cruz fez a separação. Tudo consumado. Então, é preciso que hoje os pastores que ainda estão debaixo da lei, não é? Revoguem esse judaísmo abençoado. É necessário que traga para a igreja viver a nova aliança. Não misture as coisas, não misture lei e graça, não misture batismo em água com o batismo do Espírito Santo. Não misture unção com óleo, com a unção que é o Espírito Santo em nós. Não misture as coisas, abençoado. Não misture pão e suco com a santificação que Cristo nos deu. Não misture, abençoado. Amém? Então Deus vai falar aí hoje, amém? Então está finalizado aqui, abençoado. E eu quero falar aqui com vocês, para terminar, Coríntios, amém? Deus fala hora de um modo, hora de outro. O que Deus traz para o ministro lá, o Espírito é o mesmo. A uns Deus pôs na igreja, amém? 1 Coríntios 12, versículo 28, apóstolo, mestre e profeta, pastores, evangelista, Efésios 4, 11. Aí Deus fala, hora de um modo, hora de outro. Deus fala com todos os seus filhos, porque o Espírito Santo está manifesto em nós. O Espírito Santo está manifesto em nós. Amém, abençoado? Então é assim, olha. Lá em 1 Coríntios 3. 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3. Ao ministro, ele disse, é irmão gêmeo. O Ageu 2:9, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Irmão gêmeo de Hebreus 8:6. Hebreus 8:6. A mim já me trouxe o Coríntios, olha lá. Hebreus 8:6. Irmão gêmeo. Hebreus 8:6. Hebreus 8, versículo 6. Agora, porém, Jesus Cristo alcançou o ministério superior ao deles. Ao ministério de Moisés. Ao ministério da lei. Agora, olha lá, Hebreus 8, versículo 6. Então, agora a segunda casa é melhor do que a primeira. Irmão gêmeo. Ouvi isso no Ministério Graça Apostolado, do ministro, do mestre. Hebreus 8, versículo 6. Agora, porém, Jesus alcançou ministério superior ao deles, ao do judaísmo, ao ministério dos judeus, ao ministério da lei. Agora, porém, Jesus Cristo alcançou o ministério superior ao deles, como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, que está firmada em promessas superiores. Que palavra, hein? Que palavra. Quando que vão ler isso para a igreja? Quando tirarem o véu. A mim, o Espírito Santo citou Coríntios 3. 2 Coríntios 3. Irmão gêmeo. Também. Ageu 2, 9. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Irmão gêmeo. A mim o Espírito Santo diz. 2 Coríntios 3, versículo 9. Se o ministério da condenação foi glorioso,
muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Mas que palavra, onde é que a gente ia ouvir isto? No ministério da lei? Nunca. 2 Coríntios 3, versículo 9, para terminar. Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. E que você receba graça, e que você receba apostolado, e que você esteja por aqui abençoado, nesse novo endereço que eu estou ministrando. Quem passar por aqui, tem algumas revistas comigo, não é? No Ministério Graça e Apostolado, eu vou dar essas revistas, amém, abençoado? E eu vou fazer, como eu disse, aqui será a casa do Senhor, amém, abençoado? É aqui que eu vou trabalhar, ministério, no meu ministério, que assim o Senhor me deu, amém? Ministério de evangelismo. Graça e paz a todos vocês. Bom domingo. E a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Então vem para a glória da segunda casa. Foi dito. Amém, abençoado? Tá aí a palavra do Senhor. Graça e paz a todos vocês.